Você só escolhe pessoas que têm o mesmo perfil e que acabam te trazendo os mesmos problemas. Uma coisa que eu já ouvi muito no consultório é: doutor, eu não sei o que acontece. Parece que eu só atraio gente que quer me extorquir, que é tóxico, que é emocionalmente indisponível, que não tá nem aí pra mim. E olha, esse tipo de percepção tem uma explicação na psicologia e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou a Alexia, psicóloga clínica e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. E hoje vamos falar sobre o que é conhecido popularmente como dedo podre, mas que na terapia do esquema a gente tem um nome um pouquinho mais complexo, que é a química esquemática, que nada mais é do que a explicação do porquê que a gente acaba se relacionando sempre com o mesmo tipo de pessoa. Mesmo que a gente já tenha tido vários prejuízos e mesmo que a gente já tenha visto que se relacionar com esse tipo de pessoa não é legal. E é realmente muito curioso, porque mesmo que nós já tenhamos quebrado a cara com esse tipo de pessoa, a gente sempre cai no mesmo lugar, no mesmo tipo de pessoa. E quando a gente se dá conta, a gente tá ali, vivendo a mesma história novamente. Tá, mas vamos lá, como é que isso funciona? A psicologia e a neurociência mais recentes já comprovaram a ideia de que boa parte da nossa vida é inconsciente. Então a gente pode perceber que tendemos a agir de uma maneira padronizada, oriunda dos nossos primeiros relacionamentos lá na infância. Então, os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos parentes, né? Todos os nossos cuidadores. Ou seja, a gente age de acordo com aquilo que a gente aprendeu sobre relacionamentos na infância. Isso acontece porque na infância a gente acaba aprendendo muito pela observação, pelo olhar, pelo ver as pessoas fazendo, como é que elas reagem ali uma com a outra, como é que elas lidam uma com a outra. Então nós aprendemos muito observando. E a gente também não tem um senso crítico. Então, somadas essas duas questões, a gente não vai olhar um relacionamento do papai e da mamãe e se questionar: nossa, mas isso aqui não é legal. Nossa, mas isso aqui não tá certo. Não quero isso para minha vida. Não. A gente vai olhar e a gente vai aprender aquilo. Então a gente acaba aprendendo, mesmo que isso cause emoções negativas. Então, mesmo que você tenha lá um relacionamento super horrível, né, de pais ali com agressões verbais, né, às vezes até físicas mesmo, mas mesmo que você tenha todo esse tipo de coisa, muitas vezes você acaba buscando parceiros que tenham esse mesmo perfil, que vão reproduzir essa cena com você. E por que isso acontece? Por que a gente acaba se envolvendo com esse tipo de pessoa? Porque essas pessoas, elas demonstram ter um comportamento familiar. Então, você pode não perceber conscientemente que aquilo está acontecendo, mas aquela pessoa foi atrativa para você porque ela é familiar. Então, a gente gosta daquelas pessoas que são familiares. Por quê? Porque se a gente for pensar lá no ambiente primitivo, tudo que era familiar, tudo que era conhecido, era seguro, não é? Porque imagina só, ali num mundo em que você não conhecia quase nada, você não tinha internet para saber das coisas, né? Você tinha pouca informação que você adquiria ali com pessoas, né? Mas todas aquelas coisas que eram conhecidas eram mais seguras, porque você já sabia lidar, você já sabia o que fazer. Ah, mas uma onça é conhecida, não é segura. Mas você já sabe o que fazer.
Você já sabe que você tem que correr, ou você tem que tentar matar essa onça, ou você tem que fazer alguma coisa, entende? São coisas que você sabe como lidar. Não tem uma surpresa. E aí a gente evoluiu assim. Tudo que é familiar acaba gerando uma atração, porque mostra que, poxa, eu sei o que é isso, né? Eu conheço, eu sei como lidar, eu sei o que fazer. Então, é mais seguro, entende? E é aí que muitas vezes mora o fracasso amoroso. Porque quando preferimos o que é familiar, independente do quanto possa ser prejudicial, nós acabamos repetindo padrões disfuncionais de relacionamento. É como se vivêssemos numa maldição de Sísifo, rolando uma pedra montanha acima e sabendo que essa pedra vai voltar para a base. Ou seja, nós ficamos presos nessa repetição, mesmo que nós tentemos todos os dias evitar que ela se repita. É como se nós tivéssemos a tendência de repetir as mesmas escolhas de parceiros e os mesmos padrões disfuncionais, mesmo que a gente veja que isso não tá legal. E também temos a tendência a cair nas mesmas armadilhas de relacionamentos. E, gente, para ilustrar um pouco disso aqui, eu vou contar uma história da Bruna, uma paciente que eu tive há um tempo atrás e que viveu na pele toda essa questão da química esquemática. Só para constar, o nome dela não é Bruna mesmo, tá? Então, todos os nomes foram alterados, qualquer dado que pudesse gerar uma identificação também foi retirado ou modificado. A Bruna conheceu o Paulo numa festa de karaokê. E ele era a estrela da noite. Ele cantava super bem, ele era muito carismático, né? Ele mostrava todo esse lado para todo mundo, era aquela pessoa que te cativa realmente, né? Ele era o astro da noite. Já a Bruna era mais quieta, ela sempre foi mais tímida, então ela evitava um pouquinho os palcos, né? Não gostava muito de chamar a atenção. E aí o Paulo usava toda a sua sedução, todo o seu poder, né, de sedução, para conquistar a Bruna. E aí assim, os dois se envolveram muito intensamente. E aí naquele momento, a Bruna se sentiu muito realizada. Ela se sentiu muito bem por ter conquistado alguém como o Paulo. Por quê? Porque ela, toda tímida, quietinha, jamais imaginava que ela conseguiria conquistar o maioral da festa. E aí, por isso, ela se sentia com muito valor, ela se sentia super bem. Então, essa conquista inicial já foi ali uma coisa que trouxe para a Bruna um ar de, nossa, eu sou importante, eu consigo, eu sou capaz. E aí, no início do relacionamento, tava tudo incrível. O Paulo fazia tudo para conquistar a Bruna, falava o que ela queria ouvir, dava presentes, fazia ela se sentir muito especial. Mas isso não durou muito tempo. E essa postura sedutora do Paulo acabou se tornando numa postura grandiosa, altiva. Ele passou a ser muito, muito crítico, criticava tudo que a Bruna fazia e acabava que também rejeitava muito ela. E ela tinha que se esforçar demais para conseguir uma aprovação dele, porque ele era muito, muito crítico mesmo. E aí, a sensação de desvalorização da Bruna ficou cada vez mais alta, porque, poxa, ela era tão estimada e agora é muito difícil agradar o Paulo. Racionalmente, ela sabia que precisava terminar o relacionamento, mas emocionalmente ela sentia que ela não conseguia e só fazia sentido continuar vivendo se ela tivesse o amor do namorado. Era tudo que importava para ela naquele momento. E até acontecia de às vezes eles terminarem
E por uns instantes a Bruna se reerguia, conseguia realmente tentar ali buscar uma vida sem ele. Mas logo em seguida, o que acontecia? O Paulo ia atrás dela e fazia juras de amor, prometia mudar, prometia que ia fazer tudo diferente. E aí vocês já sabem, né? Eles ficavam naquela lua de mel por alguns dias, até que a dinâmica voltasse a ser como antes. E um detalhe, os relacionamentos anteriores que a Bruna viveu também foram marcados por muitas brigas intensas. E, além disso, ela sempre se sentia desvalorizada, ela sempre se sentia rejeitada pelos namorados. No fundo, ela não sentia que ela podia ser, de fato, valorizada por alguém. E quando as críticas e humilhações começavam, ela de fato confirmava a sua ideia de que ela não podia ser valorizada por ninguém, né? De que de fato tinha algo de errado com ela. E ela sempre escolhia homens egoístas, egocêntricos, preocupados demais com o poder que eles tinham, preocupados com a aparência, pessoas que buscavam muito status e que tinham uma postura muito grandiosa. Às vezes ela tentava iniciar um relacionamento com um cara mais modesto, né, que não fosse aí nesse perfil, mas ela não tinha um pingo de interesse, então ela não se interessava nem um pouco nesse tipo de gente. E aí a falta de interesse emocional e sexual faziam com que ela desistisse. E olhando para o histórico da Bruna, vocês vão entender tudo. A Bruna sempre se sentiu menos inferior do que os outros. Isso acontecia em casa, no colégio, com os amigos. Na escola, a Bruna chegou a sofrer uma série de situações de bullying e nunca foi defendida pelos professores. E ela sempre sonhou em ser uma garota popular. E aí ela fantasiava que ela ia conquistar o menino mais popular da escola. Bem coisa de filme adolescente, né, gente? Quem nunca sonhou com isso? E ela tentava e sonhava isso para ser aceita pelo pai, pelos familiares, pelos outros colegas. E em casa, desde pequena, o pai rejeitava e humilhava ela. O pai dela nunca chegou a elogiar ela e sempre comparava ela com o irmão. E aí o irmão era aquela criança que cumpria todas as exigências do pai. Então era uma disputa muito difícil, né? O irmão já era o favoritinho da casa. E a mãe da Bruna era muito fria emocionalmente. Talvez pela convivência com o pai, né? Realmente era um cara do tipo que humilha e que rejeita, né? Então, talvez ela sofresse disso também, muito provável. E a mãe era totalmente fria e não afrontava o pai, mas também não defendia a Bruna, né? Então acabava ficando ali uma coisa morna. E aí, como vocês puderam perceber, a história da Bruna se repetia, guiada por uma química muito emocional e cognitiva. Então, o dedo podre acontece porque a química esquemática consiste na atração por relações que ativam as nossas dores emocionais mais profundas e nos aproximam das situações que um dia já foram comuns para nós. E por serem situações conhecidas, a gente tem a tendência a se adaptar mais a elas. Por quê? Quem foi rejeitado, quem lidou muito com rejeição na infância, acha normal ser rejeitado quando é adulto, entende? Tá, Alexia, mas você só trouxe más notícias, só trouxe ideias complexas e difíceis de entender, de processar. Agora eu quero soluções. Então vamos lá. Como que a gente quebra essa química esquemática? Primeiro, autoconhecimento. A gente precisa entender o que a gente quer para nossa vida naquele momento. Então, por exemplo, se você está vivendo uma relação que você quer levar adiante, quer se casar, mas você tá com uma pessoa que você sente que, nossa, não sei se eu me casaria com ela. Química esquemática, observa isso.
Observa o que você tem que faz com que você se sinta atraída por essa pessoa. Então a gente precisa entender que tipo de pessoa que a gente quer ao nosso lado. Então, quando a gente lista, né, as características da pessoa que a gente quer ao nosso lado, a gente olha para a pessoa que está de fato ao nosso lado e a gente vê que não bate, que não tem nada a ver, tem algo muito errado aí, você não concorda? Então, é importante você decidir hoje. Quanto mais tarde você se decidir, pior, porque mais envolvido nessa relação você vai estar. Então, eu gosto muito de falar sobre o que é inegociável para nós, né? Comece a perceber o que é inegociável para você. É um parceiro que seja carinhoso? É um parceiro que te valorize bastante, né? Que te priorize? O que é inegociável? O que você não abre mão num relacionamento? São coisas que a gente precisa pensar, solteiros ou em um relacionamento. Qualquer pessoa pode e deve pensar sobre isso, porque é assim que a gente começa a entender a dinâmica dos nossos relacionamentos. Segundo ponto, não ignore sinais. A gente tem muito essa tendência de ignorar sinais. As red flags estão ali e você ignora. Você faz o quê? Você passa por cima, você não quer saber. Sabe? Isso é o que traz o maior prejuízo. Por quê? Às vezes você está conhecendo uma pessoa e ela já demonstra ser algo ali que você não gostou, não curtiu muito. Mas aí você fala, mas eu tô curtindo muito essa pessoa, tô gostando muito dela, tô conhecendo ainda, vai que não é isso tudo. E de repente é muito pior do que você pensou. Então, não fiquem ignorando as red flags. Elas estão ali para vocês olharem. Ah, mas eu vou ser fresca porque tudo tô olhando, não sei o quê. Não importa. Você vai olhar as red flags, porque é isso que vai te tirar de um monte de cilada. Me escuta. Terceiro ponto, não delegue a sua felicidade a ninguém. É aí que eu entro. É aí que eu entro com a minha terapia. Mas, gente, o que acontece? Muito do nosso sofrimento nos relacionamentos é porque a gente pega a nossa felicidade e fala assim: toma, toma aqui para você cuidar. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Você é responsável pela sua felicidade. O outro é um complemento, ele vem para trazer, ele não vem para sanar tudo, entende? Então, assim, muito importante fazer terapia, muito importante mesmo, porque muitas pessoas acabam desenvolvendo uma dependência emocional muito forte em relação a relacionamentos, principalmente com uma química esquemática, né, muito forte. E um ponto que é super importante, né, vocês viram na história da Bruna que ela não conseguia se relacionar com caras diferentes, né? E aí o que acontecia? Acabava que ela sempre caía na mesma história. Então, sabendo disso, sabendo da sua química esquemática, né? Sabendo que as nossas histórias de amor que a gente presenciou ao longo da vida nem sempre foram saudáveis, a gente precisa se esforçar bastante para quebrar esse padrão. Por quê? Porque às vezes a atração ela não vai ser inicial, como com uma pessoa que você tem uma atração forte é bem o tipo que te leva para o buraco. Então, não vai ser assim de primeira, né? Às vezes a gente tem que se esforçar e dar uma chance mesmo. E aí, uma coisa que é muito legal é você não ir naquela pessoa que te chamou a atenção demais de cara, sabe? Aquela pessoa que você bateu o olho e falou: Nossa, gostei. Não vai nessa. Então você escolhe aquele que é uma pessoa mais moderada, que desperta uma atração mais moderada, não é aquela coisa irracional, sabe? Que é muito
da emoção, assim, paixão demais. Não, essa não. Vai numa que seja moderada, né? Que seja tranquila. Quando for para ser alguém para permanecer na sua vida também, né? Quando não for, aí você que sabe. Aí tem gente que prefere se arriscar com as red flags mesmo, então tá ótimo, né? Isso. Mas é super importante estimular essa questão de suportar aquilo que é desconhecido. Por quê? Porque você não estará indo pela sua química esquemática novamente. Você estará indo agora por uma questão mais consciente, né? Você estará seguindo um padrão diferente daquele que você já conhecia antes. E aí você pode finalmente reescrever a sua história de uma maneira diferente, que não seja repetindo os padrões do passado. Gente, o vídeo de hoje foi este, então não deixem de curtir aqui o vídeo, se inscrevam no canal, o canal é novo, estou começando agora a postar os vídeos, mas estou muito feliz já. E me mandem dicas aqui do que vocês querem, temas que vocês acham que serão interessantes, que eu vou ler tudo e vou seguir as orientações, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.